Tudo começou quando essa pessoa acreditou em mim e me deu a oportunidade de conhecer a magia de ensinar. Eu sabia que ele teria um futuro brilhante. Dei meu primeiro passo e não imaginava que esse passo mudaria toda a minha história. Nos divertimos muito. Esse professor é muito louco. Alguns já estão realizando seus sonhos. Eu estou indo para a Austrália. E até ganhando medalhas. Valeu, Teacher Pedro. Muito obrigado por tudo. E nós cantamos. We are the champions, my friend. Venha com a gente construir essa história, fazer parte desse mundo tão gostoso, o mundo da língua inglesa. Vamos ensinar, vamos aprender, vamos estar juntos. Venha para iSpeak. Faça. 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 iSpeak. Hello people, tudo bem? Hoje eu quero deixar uma dica para vocês. Como nos nossos dois últimos vídeos estávamos falando sobre food, eu gostaria de deixar uma dica a respeito de um filme excelente, um cartoon para vocês assistirem. É o Ratatouille, esse aqui. E eu gostaria de falar uma outra coisa também. Olha só, o personagem principal desse filme é o Remy. Ele tinha um sonho. E o que acontecia? Muitos ao seu redor falavam, deixa disso. O que você está pensando é bobagem. Viva a sua vida normalmente. E o que eu quero dizer para você é que você faça igual ao Remy. Nunca desista dos seus sonhos, porque um dia você vai chegar lá. Um dia o seu sonho virará realidade. Hoje nós falaremos a respeito de uma pessoa muito especial, o nosso convidado, o Wellington. Ele não deixou de acreditar nos seus sonhos e hoje ele pode realizar o que ele tanto queria na vida. Assista a live e veja mais essa história. Sejam todos bem-vindos à live do Teacher Pedro. Aô! Muito boa noite a você que está me esperando aí no YouTube e no Facebook. Sejam todos bem-vindos à live do Teacher Pedro. Não só a minha live, mas a sua live também, porque é com muito prazer e muita satisfação que eu divido esses minutos com você. É muito gostoso estar aqui nesse domingo compartilhando os meus conhecimentos e essa vibração maravilhosa que você tem para passar aqui pra gente no nosso canal. É isso mesmo, galera. Para quem não me conhece, eu sou o Teacher Pedro. Todos os domingos às 7 horas da noite, estamos aqui para trazer uma super live para vocês. É isso mesmo, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais da língua inglesa e para que nós possamos conhecer um pouquinho mais de todo esse universo. Por quê, galera? Porque normalmente o que eu faço? Eu trago um convidado para vocês, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais do que você pode fazer com a língua inglesa, para que nós possamos desmistificar o quê? Aquela questão de, faça o seu inglês porque vai ser melhor para o seu futuro. Qual será esse futuro? Então eu vou trazer vários exemplos, várias formas que você pode aprender a língua inglesa e chegar onde você quer realizar os seus sonhos, tá? Então é para isso que nós estamos na live e mais uma vez estaremos todos juntos aqui. É isso mesmo. E eu gostaria de agradecer a você que tem acompanhado a live desde o início. Passamos já por vários momentos, tivemos várias entrevistas, vários momentos maravilhosos que eu já pude compartilhar com vocês. Eu não sei se vocês estão ouvindo, a minha gatinha está aqui miando. Ela quer participar da live também, galera. Pois é. É isso aí. E, gente, é muito gostoso estar aqui com vocês, tá legal? E eu gostaria de lembrá-los que nós temos vários canais de comunicação. Aqui nós temos, olha só, o nosso blog, galera. Olha aqui. Esse é o blog da iSpeak, tá legal?
Então nós temos aqui esse blog que traz para você várias dicas em relação à língua inglesa, algumas entrevistas que nós colocamos disponível no blog, tá legal? Então aproveite, acesse o blog se você não conhece o blog ainda e conheça um pouquinho mais do meu trabalho, o que eu faço nesse blog, tá certo? Para que vocês possam realmente estar aí conectados em toda essa atmosfera maravilhosa. Nós temos aqui também, galera, olha só, a nossa fanpage, a fanpage no Facebook, tá certo? Então, acesse lá no Facebook e entre agora nessa nossa comunidade. Sempre você terá algumas dicas de inglês, a gente pode se comunicar, trazer informações super legais. Então fica fácil, é só você acessar aqui, ó, a @ispk.page, você vai entrar na página da iSpeak. Lá você vai receber ótimas dicas. E eu também gostaria de deixar aqui para vocês, galera, o nosso Instagram. Sim, esse é o nosso Instagram, que nós temos o quê? Dicas diárias em relação a expressões da língua inglesa. Então, o que acontece, pessoal? Nós temos aqui dicas que eu posto só lá no Instagram. Então, se você ficou interessado em receber dicas diárias em relação à língua inglesa, é agora. Acesse o seu Instagram e me siga lá no Instagram. Teacher_Pedro_. Então lá você vai receber aí o que? A oportunidade de você poder conhecer um pouquinho mais da língua inglesa, deixar os seus comentários e trazer muito mais vantagens. Tá legal, pessoal? É isso aí. E eu gostaria também, galera, de já deixar logo de início o nosso canal de comunicação, que é esse aqui, tá? Esse é o nosso WhatsApp que nós utilizamos para quê? Para que vocês mandem as suas dúvidas, para que vocês possam fazer as suas perguntas para os nossos convidados da live e interagir conosco. Então, você tem uma dúvida, quer mandar uma pergunta para o nosso convidado? É fácil, basta você... Opa, desse lado aqui, ó, aqui. Basta você mandar uma mensagem nesse WhatsApp aqui. Se possível, mande uma mensagem de áudio, porque eu já consigo replicar essa mensagem de áudio aqui e aí o nosso convidado já vai poder ouvir. E se caso você tiver alguma dúvida, você pode mandar essa mensagem aqui que eu vou responder você na próxima live em relação a alguma pergunta para mim, alguma coisa relacionada a um tema que você pretenda tirar uma dúvida, basta você mandar uma mensagem nesse WhatsApp, tá legal, galera? É isso mesmo. E hoje, tá, é a nossa primeira live de agosto, tá certo? Então eu gostaria de deixar aí, vamos colocar aqui a barra novamente aqui do WhatsApp, deixar uma opção aí para vocês, tá legal? Nós temos oferecido desde o mês passado a possibilidade de você conhecer um curso de inglês gratuito no qual você vai interagir comigo e também com todas as pessoas que estão fazendo o curso gratuito. É isso mesmo. Você quer aprender inglês? Agora chegou o seu momento. Basta você mandar uma mensagem nesse WhatsApp que está aqui, falando que você quer participar da turma de agosto, para que você receba todas as aulas que eu colocar para a turma lá, sem custo nenhum, numa plataforma maravilhosa, galera. Então, esse é um momento que você vai aproveitar e vai participar também. O que você deve fazer? Basta você mandar o seu e-mail para cadastro, informar que você quer participar do curso gratuito, que vai ser dentro do mês de agosto, tá legal? E mande também uma mensagem. Na verdade, quando você mandar sua mensagem no número do WhatsApp, eu vou ver o seu número. Mas deixe especificado, por quê? Para que eu possa fazer contato com você e fazer você se conectar com outras pessoas também, tá certo? Tudo bem, pessoal? Então, eu vou pedir para que vocês dêem uma olhadinha aqui na minha página do Instagram. Enquanto isso, eu vou aproveitar e dar um jeito aqui na minha gatinha para ela não atrapalhar o barulho na live. Só um momento.
quem não conhece, vocês vão ver aqui, ó, primeira mão, galera. Olha só quem tá aqui, ó. A Kate participando da live. Oi, pessoal! Hello, people! Olha a Kate aqui que tava miando, fazendo barulho. Oh, meu Deus do céu, passadinha do papai. Olha só, dá uma olhadinha ali para o pessoal. Ó, hello, people! É isso aí, galera. Essa é a Kate, quem não conhece, meu amorzinho querido. Vou colocar ela aqui para ela não fazer barulho pra gente. Tá pensando que até o gato quer participar, né? Por quê? Será que é só a gente? Não, a minha filhinha querida Kate, que eu chamo ela de Kateopeia. Olha só ela aparecendo na live também, ok? Se você gostou, depois deixa um hello pra minha Kateopeia, falando da Kate aí no Facebook ou no YouTube, tá certo, galera? E é isso aí. Então, como eu estava falando para vocês, sempre estejam conectados nas nossas mídias. E aproveite, se você está gostando dessa live, quer participar de uma super aula, o que você vai fazer? Você vai só se comunicar por aqui, tá? Então, você vai se comunicar por esse canal e vai participar da minha turma de agosto, tá legal, galera? Então, não perca tempo, esteja conectado. E agora, vamos para um momento muito legal, o nosso momento de curtição. Vamos curtir. Ó, que legal. Olha só os coraçõezinhos. Mandem pra mim os corações, os joinhas, os sorrisos. Se você tá aí no Facebook, vai dando coração, vai dando joinha. Eu quero cada vez mais, galera. É isso mesmo. E se você tá aí no YouTube, não esquece, já se inscreve no canal se você não é inscrito. Se você já é inscrito, já dá um like nessa live de hoje, tá legal? Vai participando, é isso mesmo. E não esquece de acionar aquele sino que tem aí no Facebook, no YouTube, para que todas as vezes que eu postar um conteúdo ou que eu entrar na live, você vai ser avisado. Então isso é muito importante. Vai deixando todas essas informações aí. Se você tá gostando da live, deixa o like. Vamos lá, galera. E tá aí no Facebook, eu quero corações. Eu gosto de corações. Eu gosto de positivo. Eu gosto de carinhas felizes. Vamos lá, galera. Vamos lá. Oi. Se você dá um coração, o teacher fica feliz. O teacher pula. Que beleza. Pula, teacher, pula. É isso mesmo, galera. Esse é o nosso momento curtição aqui da Speak, galera. Deve estar pensando aí, que professor maluco, né? Ficar teacher pula, que negócio é esse? Gente, eu fico feliz. Eu fico feliz com a sua interação. Eu fico feliz de estar presente com você nesse momento de domingo. De fazer com que o meu domingo seja um domingo especial. Estar presente com vocês, tirar as dúvidas, conhecer o nosso convidado especial aqui, que sempre traz super dicas pra gente. Então é muito, muito, muito legal mesmo. E falando em convidado especial, eu gostaria de falar para vocês. Vocês viram que no começo da live eu coloquei uma dica, né? Primeiramente que nós estamos falando aí, já essa é a segunda semana, estamos falando um pouquinho a respeito do vocabulário, de como que você faz pedido, como que você pede a sua comida na língua inglesa, se você estiver num restaurante, né? Então foi por isso que eu orientei vocês, né? Dei uma dica para vocês assistirem o filme Ratatouille, muito legal, tá? Lá você pode aprender várias dicas em relação à língua inglesa, muito legal mesmo, tá? Foi a dica que eu deixei para vocês hoje. Inclusive hoje vocês vão ter a segunda parte. Quem assistiu a live da primeira vez, vocês já viram uma parte falando sobre o vocabulário, sobre comida, né, no restaurante. Hoje vocês vão ver essa segunda parte toda condensada com uma informação bem legal para vocês aí, tá? E nessa minha dica de início de live, a gente estava falando a respeito do nosso convidado especial, tá? Nós falaremos hoje com o Wellington. O que acontece, galera? O Wellington, ele estudou a língua inglesa e hoje ele está numa coisa muito legal. Ele trabalha em navio de cruzeiro. Que legal! Você estudar a língua inglesa, ele tinha um sonho de utilizar a língua inglesa no seu trabalho. E hoje ele trabalha nessa parte, o quê? Trabalhando em navio de cruzeiro, utilizando a língua inglesa para se comunicar, conhecendo vários locais do mundo e trabalhando no que gosta, tá? Então, se você ficou interessado,
fique atento, porque daqui em alguns instantes a gente já vai começar, a gente vai ter uma entrevista, ele vai contar pra gente aí muitas coisas que vão ser relevantes para você que pretende estudar a língua inglesa, mas às vezes não sabe no que você pode trabalhar, ou se não você já sabe no que aplicar, quer ser também uma pessoa que vai trabalhar com a língua inglesa para trabalhar em cruzeiros, por exemplo, mas não sabe quais são os caminhos. Então, é esse o momento de você assistir a live e conhecer todos esses detalhes, tá certo? Vamos lá então, galera? Então, vamos lá. Eu vou entrar em contato aqui com o nosso convidado especial. Só vou pedir para vocês aqui um instante, por gentileza. Opa, quem está conectando conosco aqui agora? O Wellington, olha só, não, eu tenho que colocar um sonzinho aqui, peraí. Olha lá. Olha só a buzina do navio. Uma salva de palmas para o Wellington. Wellington, seja muito bem-vinda à live da Speak. Muito obrigado em participar da live, aceitar o nosso convite e trazer para nós aqui a oportunidade de conhecer um pouquinho mais a respeito da sua história, de como que é o seu trabalho e etc, né? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, viu, Pedro? Poxa, fiquei muito feliz pelo convite. Cara, muito obrigado mesmo. Tô bem alegre aqui, viu? Eu que agradeço, eu tenho certeza que nossa audiência também está super feliz com a sua participação, em conhecer um pouquinho mais da sua história, saber toda a sua trajetória e em também receber todas as dicas que você passará para nós hoje nessa live. Beleza, é isso aí. Muito bem, Wellington. Eu vou tirar todas as dúvidas aí, dar algumas dicas para quem quer embarcar nessa vida doida aí de trabalhar em cruzeiro. Legal, Wellington. Eu queria que você contasse então pra gente como que foi essa sua trajetória da língua inglesa, quando que você decidiu fazer o inglês. Como que foi, Wellington? Conta pra gente. Poxa, eu tinha mais ou menos por volta de 11 anos mais ou menos, que eu jogava muito videogame quando era pequeno, né? Nem coisa de criança, a gente era muito viciado nisso. E a maioria dos jogos que eu jogava era tudo em inglês, então eu queria muito aprender a falar pra poder jogar o joguinho, vamos dizer assim, e saber o que tá escrito, isso, aquilo. E eu enchia o saco da minha mãe, eu quero fazer muito curso, E até que ela me cadastrou numa escola de inglês, na época era em 2011, se eu não me engano, algo assim. E eu comecei a fazer o curso, foi 4 anos, me formei, aí já tava meio que craque já. Falei, agora sim eu vou usar tudo que aprendi. Ah, então na verdade o que aconteceu? Você teve todo um estímulo em relação ao videogame. O videogame me ajudou muito. Aprendi metade do meu inglês só jogando videogame. Cara, e você sabe, né? Você me conhece, eu também adoro videogame, né? Não é à toa que a gente se encontrou, né? É verdade. Wellington, me diga uma coisa, qual foi o jogo que você mais tem aquela saudade ou que mais te marcou? Caraca, foi com certeza GTA, o San Andreas. Foi o jogo histórico da minha vida, porque ali aprendi muita coisa mesmo. Legal, né? E às vezes a pessoa pode pensar assim, poxa vida, GTA é um jogo muito violento, etc. É violento, mas olha só o que deu, né? Você aprendeu a língua inglesa e hoje você utiliza em outros segmentos, não é mesmo? Exatamente. Que tem muita gente que fala, videogame não ajuda. Não, pelo contrário, videogame ajuda muito. Somente quando se for uma criança que quer realmente aprender, poxa, vai ajudar bastante. Legal. E é interessante você mencionar isso porque eu falo que a criatividade é uma das coisas mais importantes, né, no desenvolvimento do ser humano. Então, sim. A gente pode ver aí que hoje as pessoas falam, faça inglês porque é importante, né? E às vezes algumas pessoas não querem fazer porque acham que é chato, mas nesse seu caso, olha só, você usou a sua criatividade, você aplicou o aprendizado ligado a algo que você gosta de fazer, que no caso é o videogame. E me fala uma coisa, você ainda joga, Wellington? Olha, quando eu tenho tempo, com certeza. Eu jogo bastante, que eu adoro, né? É um passatempo muito bom. Distrai bastante e a gente acaba aprendendo mais coisas aí na vida. Ah, legal.
E aí, através de lá, você acabou conhecendo. Você acha que assim, jogos voltados mais ao RPG são mais fáceis para você aprender o idioma? Ou não importa o tipo de jogo? Olha, eu acho que não importa muito o tipo do jogo, sabe, Peter? O que influencia mais é a vontade da pessoa que tá ali, vamos dizer assim, aprendendo. Quanto mais a pessoa quer aprender, se ela quer realmente aprender, indiferente do jogo, ela vai conseguir. Legal. E com quantos anos você iniciou um curso na língua inglesa? Eu tinha por volta de 11 anos, mais ou menos. De 11 para 12 anos. 11 anos você já começou a fazer um curso de inglês. Exato, comecei a curso de inglês. E o curso já te satisfez em relação a conhecimento? Era aquilo que você esperava, não era? Como é que foi esse início de tudo? Certo, no começo eu achei que eu não ia conseguir aprender nada, porque realmente foi totalmente diferente do que eu imaginava que ia ser. Eu ficava com muito medo de falar, eu tinha medo de falar alguma palavra errada, não treinava em casa, eu era bastante seguro. Mas depois de um tempo eu fui pegando mais amizade tanto com os professores quanto com o pessoal lá do curso, e aí eu fui me dando muito bem, fui aprendendo mais, ia treinando em casa, assistia muito filme, tanto legendado quanto dublado. Eu assistia bastante shows ao vivo, então isso me ajudou muito, Tá certo, aí foi tirando toda a insegurança, de repente uma timidez que poderia ocorrer, né? É isso aí, quer dizer, é legal que você demonstra o quê? Não é porque você vai começar o curso que o curso vai ser sempre simples, né? Que não vai ter os seus desafios, né? Existiu o desafio, mas você conseguiu seguir em frente, né? E chegar a um resultado. E quando você começou a fazer um curso da língua inglesa, você já pensava em trabalhar no ramo que você trabalha hoje? Você pensava em trabalhar em alguma coisa voltada ao videogame? Como é que foi? Cara, essa coisa de trabalhar em navio, essa oportunidade foi muito de repente. O meu sonho desde pequeno sempre foi ser piloto de avião. Então eu me imaginava que assim que eu acabasse os estudos, tanto o curso quanto a escola, eu iria ingressar nessa carreira da aviação. Só que foi um pouquinho diferente. Logo quando eu fiz 18 anos, apareceu uma oportunidade para mim. Uma agência lá da Baixada Santista que se chama Infinity Brasil mandou uma mensagem para mim, assim, aleatoriamente no meu e-mail. Acabei vendo, me interessei. Era uma oportunidade de trabalhar em navios de cruzeiros, trabalhar fora do país, né? Eu me interessei, me inscrevi, fiz uma breve entrevista com eles. A primeira entrevista da minha vida, e foi em inglês, que eu estava realmente muito seguro, mas graças a Deus deu tudo muito certo. Passei na entrevista com eles, fui selecionado para a posição de Hospitality Service Specialist, que seria a nossa recepção em português. Fiz uma entrevista com uma companhia, passei, e aí sim eu embarquei nessa vida aí de 8 meses a bordo. Legal, ou seja, então inicialmente você tinha o sonho de se tornar um piloto, né? Mas você teve uma oportunidade que você não deixou ela passar e acabou agarrando aí, né? Nessa toda essa história aí, né? E aí, nesse caso, em relação a um curso de piloto, você ainda tem esse desejo? Como é que ficou essa sua vontade aí, nesse meio tempo? Certo. A minha vontade de ser piloto vai ser para sempre. Enquanto eu não conseguir realizar esse sonho, eu vou ter isso para sempre comigo. Eu tenho muita vontade, sim. Só que isso depende de um pouquinho mais de tempo, vamos dizer assim. Se é que vocês me entendem, tempo. Preciso ter um tempinho aí para poder deixar tudo certinho, para poder iniciar os cursos que não são tão baratos aqui no nosso país, no Brasil não é nada barato. E também decorre um pouquinho de tempo, são 2 anos. Então eu pretendo juntar aí um tempo, fazer o que tenho para fazer para começar os meus cursos para me tornar piloto. Legal, cara. Mas olha, hoje você faz um trabalho que com certeza é o sonho de muitas pessoas, que é trabalhar num navio de cruzeiro. Você conhece aí muitas partes do mundo, né? Fora que você também conhece outras pessoas ao redor do mundo também, que é fascinante, né? Como é que foi aquele momento que você pensou assim, cara, consegui um emprego e eu vou ter que usar a língua inglesa e eu vou praticamente conhecer o mundo? Como que foi esse momento, Wellington? Conta pra gente. Olha, assim que eu tive a notícia que eu tinha passado nessa entrevista com a companhia, eu falei, caraca, e agora? O que eu vou fazer? Eu fiquei realmente muito nervoso. Eu falei, meu Deus, eu não sei como que vai ser.
eu não sei se eu vou conseguir falar alguma coisa, porque eu imaginava que eu ia travar, porque eu sou muito ansioso. Eu tenho um grave problema de ansiedade, então eu imaginei, assim que eu chegar lá, eu vou travar. Bom, recebi o resultado da entrevista, passei, aguardei em menos de um mês, a companhia mandou a data de embarque. Foi aqui em Santos, eu embarquei aqui em Santos, na Baixada, lá em Santos. Embarquei no primeiro dia, entrei, nossa, quando entrei lá já começou aquela coisa. Um falava italiano, outro falava filipino, que é o tagalo, outro falava indonesiano, falava indiano, aquela bagunça de idiomas. E de primeiro eu falei com um segurança, se eu não me... realmente, foi o segurança indiano, com um sotaque totalmente diferente dos sotaques que eu já conhecia na vida. E pra me falar, eu não travei ali bem na hora de nervoso. Travou? Eu não sabia o que falar. Eu fiquei tão nervoso que eu falei, putz, ele falava comigo, eu não entendia nada, porque ele falava muito rápido e com aquele sotaque de indiano, né? Que não é difícil de entender, mas pra quem nunca teve contato com uma pessoa da Índia, foi bem difícil. Eu travei por uns 5 minutos, eu gaguejava muito pra falar. Mas aí saiu. Entrei dentro do navio, nossa, falei com muita gente. Eu lembro que tinha médico, tinha o pessoal que fazia treino de segurança, e todos com sotaque totalmente diferente. Sotaque de italiano, sotaque de filipino, mas enfim, no primeiro dia foi muito cruel. No segundo, eu já sabia me desvirar um pouquinho a mais, eu conseguia falar alguma coisa ou outra. Depois de uma semana, eu já estava craque, já entendia todos os idiomas que tinha lá dentro. Ou seja, depois de uma semana você ficou expert na parte de sotaque, né? Porque convenhamos, realmente quando a gente fala de uma pessoa, um indiano, né? É difícil, é um sotaque que nem você falou, é diferente, né? Eu me lembro, tem um outro aluno nosso, o Lucas, ele também trabalha numa parte de TI e ele faz toda essa ponte em relação à parte de suporte, e a sede da empresa fica em outro país, né, que fala a língua inglesa, e outros países que não são o país sede, mas que tem que se comunicar em inglês. E ele me disse que teve um momento que ele foi falar com um indiano também, foi difícil, né? Ele teve esse mesmo choque que você teve, que foi na hora de a pessoa falar, meu Deus, o que essa pessoa tá falando? Né? Exatamente, o que esse cara tá falando? Meu Deus, de onde que ele é? Por que ele tá falando assim? Ele tá falando inglês mesmo? Será que eu sei falar inglês? E aí, o que você fez no momento que você travou? Qual foi a saída? Cara, parecia que eu tava na escola aprendendo verbo to be, tentando falar, tipo, eu posso entrar, o que eu tenho que fazer? Eu travei por uns 5 minutos, eu fiquei gaguejando, sabe? Realmente com muito medo de errar e dele rir da minha cara ou algo assim do tipo. Mas aí eu percebi que você errando não, todo mundo lá dentro vai te entender e deu tudo certo. Olha, e é até legal você falar isso, porque para quem está estudando o idioma, principalmente para quem está começando aí a estudar um idioma, né, seja a língua inglesa ou seja outro idioma, é interessante saber que os erros vão acontecer. Porém, se não houver erro, não vai ter o que? Evolução, né? Que é o que aconteceu. Você viu, houve um erro, houve uma dificuldade, mas você percebeu que, se não houver essa comunicação, não tem jeito. E se eu me comunicar, com o passar do tempo, eu vou melhorando e rapidamente eu consigo atingir aquilo que precisa. Que no seu caso foi em uma semana. Uhum. Né? Muito bem. Exatamente. E como que é mais ou menos a rotina, assim? Quanto tempo que quantos dias que você tem de folga? Quanto tempo que você tem que ficar longe de casa? Como que funciona? Legal, ótima pergunta, somente a parte da folga. Bom, a nossa escala de trabalho varia muito dependendo da posição que a pessoa está lá no navio, por exemplo. Uma pessoa do restaurante, ela trabalha em períodos, então ela trabalha de manhã, à tarde e à noite. Então são períodos cortados, ela trabalha 3 horas, folga 2, trabalha mais 6, folga 1 e trabalha mais 6 de novo, enfim. A minha posição, como era da recepção, era uma coisa mais corrida. Eu entrava às 2h30 da tarde e saía às 2h30 da manhã. A gente não tem folga a bordo. As nossas folgas são as 12 horas de descanso, que a gente usa para sair, para comer, para dormir, às vezes, né? Entendi. E aí até você se adaptar nessa questão, não ter folga, como que foi, Wellington? Olha, foi bem difícil. Na primeira semana,
exatamente uma semana que eu estava a bordo, eu já me sentia totalmente destruído, porque trabalhar 12 horas seguidas não é fácil. Com 1 hora, a gente tinha de pausa mesmo para almoço e para um break, é um total de 1h30. Então, era bem corrido. Mas depois dessa primeira semana, meu corpo foi se acostumando, eu me acostumei com o clima lá dentro, que não é nada fácil. E aí eu fui 8 meses seguidos, assim, nessa rotina muito doida e louca da vida. E aí, por exemplo, que nem você tem essas pausas, que são as pausas das 12 horas, e depois retorna ao trabalho novamente. Mas, Exato. e a casa? Quanto tempo que você precisa ficar longe de casa, longe do lar? Bom, o nosso contrato varia de 6 a 8 meses, mas se precisar a companhia pode te estender por 1 mês a mais, então no caso daria 9 meses e alguns dias. Como eu comecei na temporada brasileira, eu entrei em dezembro, a gente ficou no Brasil até março. Durante esses mais ou menos 4 meses eu tive contato com a minha família, mas eu não pude vir para casa. Por exemplo, a minha mãe, a minha avó, alguns tios, amigos foram até o porto me verem lá no navio. Era coisa de 2 horas no máximo, eles iam para casa, eu voltava para o navio. Depois de uma semana, quando a gente voltava para Santos, encontrava com eles de novo, voltava para o navio. E foi mais ou menos essa rotina toda semana até o final da temporada brasileira para a gente poder fazer a travessia para a Europa. Legal, muito bom. E aí o coração bate mais forte, né? Porque quando a gente está junto com os nossos familiares, parece que tá tudo bem ali, é tudo normal, é uma rotina, mas quando você fica um pouquinho longe, aí a gente sabe o quão importante eles são e qual a falta que eles fazem no nosso dia a dia, né? Nossa, demais. Assim que a gente foi para a Europa, que foi o crossing de 21 dias, nossa, a saudade bateu forte, viu? A saudade bateu forte. A gente tem momentos que a gente sai do trabalho e vai pra cabine, fica olhando assim pro teto, pro chão. Meu Deus, e agora? Será que tá todo mundo bem? Como que deve estar o pessoal? E você começa a chorar, entra naquele desespero. É uma coisa bem comum isso acontecer. Mas a rotina lá dentro é tão pesada, é tanto trabalho, que às vezes a gente até esquece da nossa família aqui fora. A gente esquece se tem alguém doente, se tem alguém ligando desesperadamente para saber como você tá. A gente foca bastante no trabalho. Também é até bom isso pra gente, porque se a gente focar muito na família, você não consegue trabalhar. Então fica bem mais difícil. Legal. E me fala uma coisa, que nem você foi para a Europa, né? Você teve a oportunidade de conhecer vários países da Europa. Existe alguma pausa que o navio faz e a tripulação consegue conhecer o local? Como funciona? Exato. A gente chama as viagens que o navio faz por semana de cruzeiros. Por exemplo, cada semana muda a quantidade de passageiros. Uma semana embarca 3.500 passageiros para fazer um cruzeiro de uma semana, a gente volta para o mesmo lugar e por assim vai. Todo dia, geralmente na Europa, todo dia o navio está em um lugar, uma cidade, um país diferente. O cruzeiro no Mediterrâneo começava no domingo em Savona, na Itália. Então o navio chegava por volta de 7 horas da manhã e partia às 6 da tarde. Então no nosso horário de folga, que era das 2h30 da manhã às 2h30 da tarde, se o navio estivesse atracado no porto, claro, a gente podia estar saindo para comprar alguma coisa no mercado, conhecer a cidade, dar uma volta, tirar bastante foto, que é o que a gente faz bastante lá. Então todo dia sim a gente pode sair do navio, sendo que não atrapalhe sua escala de trabalho. Entendi. E quais países você já teve a oportunidade de conhecer nesse emprego, Wellington? Caraca, foram muitos. Se eu não me engano, foram 33 países em 8 meses. 33 países em 9 meses e 20 dias a bordo. Foram muitos lugares mesmo. 33 países? 33 países. Tirando os que eu já conheço, mas trabalhando mesmo, foram 33. Legal. E teve algum país assim que foi marcante pra você, que você falou assim, puxa vida, eu tava trabalhando, mas foi tão gostoso estar lá, como que foi? Olha, teve um país que eu fui que eu jamais imaginaria que eu passaria por lá, Noruega. A gente ficou, era um cruzeiro de 12 dias, então foram 2 meses seguidos indo pra lá. É um país maravilhoso, tirando que era muito frio, por mais que seja no verão. Nossa, foi muito, muito bom, eu queria realmente ficar por lá. Foi a Noruega. Sim. Foi o país mais marcante assim desse contrato, foi a Noruega. Uhum. E, por exemplo, como que é mais ou menos a rotina de quem trabalha no navio de cruzeiro? O que você precisa fazer?
O que você precisou aprender de vocabulário novo? Como que foi? Bom, você trabalhar num cruzeiro, trabalhar num lugar como esse, até mesmo num hotel fora do país, é muito bom para você aprender línguas novas, tanto inglês quanto outras línguas. Lá dentro eu pude aprender praticamente muitas palavras a mais assim no meu vocabulário em inglês. Eu aprendi muita coisa, como eu falei no começo. Nos primeiros meses, sim, eu errava muito. Errar é uma coisa que sempre acontece. Até hoje, às vezes, a gente falando assim, a gente acaba falando alguma coisa errada. Mas você aprende muito lá dentro, porque como são vários sotaques, são várias nacionalidades diferentes, cada um vai ensinando para você de um jeito. Se você errar, eles jamais vão falar para você, nossa, você falou errado. Eles vão te corrigir da forma correta que se deve falar. Isso ajuda muito você. Se você quer realmente fazer uma experiência dessa para aprender realmente falar inglês, é maravilhoso. Isso é legal, né? Porque realmente é uma experiência que você vai pôr em prática tudo aquilo que você aprendeu e muito mais, né? Não só aquilo que você aprende no dia a dia na aula ou de repente num intercâmbio que você pode fazer, mas ali no momento que você vai se misturar com várias pessoas de várias nacionalidades é bem mais intenso, né? Exatamente, isso aí. Muito mais. Legal. E chegou algum momento assim de você falar assim, tá se comunicando com alguém, você não entender a pessoa e a pessoa ficar nervosa, acontecer alguma coisa assim diferente? Eu acho que foi a experiência que a gente teve em Londres, quando a gente passou pelo Reino Unido. A gente parou numa cidade que se chamava Dover, onde tem até um castelo lá nessa cidade. Essa cidade é bem marcante, que tem um castelo no alto de uma montanha onde foi gravado algumas cenas do filme do Harry Potter. E era uma coisa, essa cidade, se eu não me engano, ela fica no norte do Reino Unido. E realmente, ali eu escutei de verdade o inglês britânico. Eu tremi na base, viu? Porque é bem difícil o inglês deles. Eu consegui falar bem, mas bem nervoso, com medo de errar, porque eu sei que eles são nativos e é bem difícil, viu? E qual pessoa assim que você percebe que tem menos paciência na hora de se comunicar, assim? Seria os ingleses ou outra nacionalidade? Com certeza os italianos. Os italianos. Eles não gostam que a gente converse com eles em inglês. Por exemplo, se você está na Itália, é o jeito deles pensar, tá? Se você está na Itália, você deve falar italiano. Você não deve falar em outra língua. Por mais que você seja turista. Eles odeiam isso. Mais mesmo do que os franceses, porque eu já ouvi dizer que francês ele fala inglês, mas ele prefere que você fale francês, né? Os italianos superam até os franceses, então. Sim, com certeza. Na França a gente não teve nenhum tipo de problema com isso. Os franceses super receptivos com a gente, sempre tratou a gente muito bem. Agora na Itália era um pouquinho diferente, viu? Os italianos são um katsu, como eles mesmos dizem. Uhum. E hoje, trabalhando em cruzeiro, quais línguas que você acaba dominando aí? Claro que às vezes não na mesma proporção, né? Talvez uma você conheça mais que a outra, mas quais que você já consegue fazer suas comunicações? Legal. Como eu trabalhava na recepção, imagina um navio com capacidade para quase 4.000 pessoas com 70 diferentes nacionalidades. Nem todo mundo falava inglês. Principalmente na época que a gente estava no Mediterrâneo. Então eu acabei aprendendo o italiano, mas o básico, mesmo o que eu podia dar alguma informação para algum passageiro ou algo assim do tipo. Eu já tinha um pouco do espanhol, acabei aprendendo um pouco mais. E um pouquinho o básico mesmo do francês. Que muitos franceses também, na época, em alguns cruzeiros não falavam inglês, então eu acabei aprendendo por conta própria, pedi ajuda para os passageiros mesmo, para me aprender alguma coisa. Entendi. E aí você vê, claro, que nem você falou, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mas se a gente for analisar, já é o momento de ser poliglota, né? Porque daí você Sim. já começa a pensar em que, poxa, são vários idiomas, né? E normalmente, assim, qual o vocabulário que você precisa utilizar na comunicação? Que você vê que você utilizou mais, assim. Olha, precisei falar mais a respeito disso. Uhum. Com certeza foi... deixa eu pensar aqui. É que a nossa língua mãe lá dentro do navio, por mais que tenha milhões de nacionalidades de tripulantes, é o inglês. Então, realmente, é só ele que a gente deve se comunicar com seu chefe, com seu colega de trabalho, até mesmo com os passageiros, por mais que ele não fale inglês. Essa é a língua mãe lá dentro.
Legal. E me fala uma coisa, em tá todo nesse momento focadíssimo ali no trabalho e na língua inglesa, chegou algum momento de você pensar assim, puxa, eu até esqueci do português, de tanto trabalhar aqui falando inglês, que a língua portuguesa parece que saiu da minha mente. Olha, isso, eu não tive problema com isso, sabe? Porque no meu time, na recepção, tinha 2 meninas que eram brasileiras. Então a gente não deixava de falar português por nada. Por mais que não fosse permitido pela companhia, é só uma lei mesmo que a companhia tem. Mas lá dentro mesmo, na prática, se tem um indiano com outro indiano, vai falar a língua dele. Se tem brasileiro, vai falar português. Se tem italiano, você vai falar italiano. Então não tive muito problema com isso. Algumas coisas, quando eu voltei para o Brasil, eu esqueci algumas palavras básicas, como aspirador de pó, garfo, faca, que a gente não usava muito isso lá. A gente usava mesmo, por mais que eu estava conversando com alguma amiga ou amigo em português, algumas palavras a gente usava mesmo no inglês. Isso acabou que eu esqueci um pouco, mas foi uma coisa bem básica mesmo. Que legal, interessante, né? Uma palavra que você nem pensa, né? Por exemplo, garfo e faca. Você acabar esquecendo, né? E aí, porque assim, comigo já aconteceu. Quando a gente está muito envolvido ali com outro idioma, no meu caso com a língua inglesa, você vai dormir, você está ali cansado, você acaba sonhando. E sonhando que você está falando inglês. Acontece isso com você também ou é só eu que tenho essas loucuras? Acontece, viu? Acontece muito comigo porque direto, de uns acho que 2 meses pra cá, eu tô saindo que eu tô trabalhando lá ainda no navio e a pressão lá dentro é tão grande que você sai e você acha que você ainda tá trabalhando. Então eu sonho que eu tô conversando, eu tô dando alguma informação para algum passageiro, resolvendo algum problema na cabine ou algo assim do tipo. É bem comum isso. Entendi. E me fala uma coisa, nesse caso, por exemplo, a pessoa fica ali conectada, etc e tal, e como que funciona se você precisar, por exemplo, se comunicar com alguém? Existe assim algum suporte que eles te dão? Porque eu sei que quando você está em alto mar, a conexão com internet, etc, é uma conexão diferente, né? Como que funciona essa possibilidade de se comunicar com outras pessoas, familiar, quem seja? Legal. Bom, no navio, geralmente, como a maioria dos navios são novos, tanto da minha companhia quanto de outras, tem a internet via satélite, tanto a internet quanto o telefone. No caso, por mais que você seja passageiro ou não, a internet é paga, não é nada barato porque é cobrado por minuto e é em euro. Mas era fácil, às vezes eu entrava quando tinha alguma pausa de 10, 20 minutos, ou até mesmo nas minhas horas de descanso, eu costumava ficar bastante conectado com o pessoal aqui no Brasil, falava muito com a minha mãe, com os meus amigos, só que claro, saía do meu bolso e não era nada barato. Entendi. E o que você orientaria que uma pessoa que queira ingressar nesse ramo de trabalhar em cruzeiro, quais são os passos que ela deve tomar para um dia também trabalhar nesse ramo, Wellington? Primeiro de tudo, ela tem que ter muita coragem, viu? Porque não é nada fácil. Eu aconselho pessoas, por exemplo, se for uma pessoa... idade não tem muito problema, mas família. Se a pessoa tiver uma família, por exemplo, esposa, esposo, filhos, não é uma coisa aconselhável, porque isso judia muito. Agora, se for uma pessoa solteira, uma pessoa mais jovem, assim, que gosta mesmo de se jogar no mundo, é a melhor coisa. É uma experiência de vida tão boa. Você aprende tanto o inglês ou outras línguas, como você conviver em conjunto com várias pessoas de países diferentes, nacionalidades, religiões, opção sexual, enfim. Você aprende a viver realmente num mundo que a gente gostaria de estar vivendo hoje em dia. Lá não tem discriminação com nada, você pode ser gay, você pode ser lésbica, você pode ser, enfim, o que você quiser. Você pode ser ateu, você pode ser cristão, que todo mundo se dá muito bem, independente das diferenças. Então é um ensino de vida muito grande, é muito bom. Legal. E me fala uma outra coisa. Eu sempre com as minhas perguntas aqui, me fale uma outra coisa. Então, Wellington, e quando a pessoa vai trabalhar em cruzeiro, eles exigem um certo grau que a pessoa já conheça do idioma, da língua inglesa? É feito algum teste? É solicitado algum certificado? Como que funciona a forma de você ser aceito na empresa, né? Como que funciona? Legal. Bom, primeiro tem as agências recrutadoras que tem no Brasil, tem mais de 5. No caso a minha foi a Infinity, na Infinity Brasil.
Você vai fazer primeiro uma entrevista com a agência. Sim, é necessário ter inglês, no mínimo avançado ou intermediário. O inglês que você consiga entender o que a pessoa está falando com você e que você consiga conversar com a pessoa. Porque, como eu te expliquei lá dentro, a língua mãe é o inglês, então você não vai usar o seu português para falar com o seu chefe da Indonésia, um exemplo. Então, sim, se você tiver um inglês bom, um inglês que a agência acha que você consiga se adaptar lá dentro e conviver, saber trabalhar, ela vai te selecionar para isso. Mas mesmo com a entrevista com a agência, você tem que fazer a entrevista com a companhia, que no caso você vai falar com o CEO ou com alguém lá de dentro da própria companhia, ele vai avaliar sim o seu inglês, dependendo da avaliação, você está dentro. Legal. E aí, ou seja, para quem tem um intuito de trabalhar em cruzeiro, é uma coisa também que você precisa de um planejamento, né? Porque não é algo que a pessoa vai conseguir logo de imediato, né? Ou seja, você vai precisar atingir um determinado grau, seja ele intermediário ou avançado. Exato. Tirando também os cursos que a gente tem que ter, um exemplo. Precisamos de um curso que se chama o STCW, que é um curso de segurança da Marinha. Você precisa desse curso, precisa realizar alguns exames médicos, ter o passaporte em dia também para você poder tá entrando mesmo nessa vida a bordo. Entendi. E quando você começou a trabalhar nesse ramo, você já tinha feito cruzeiro? Ou foi a primeira vez? Você tinha medo de estar dentro de um navio? Como é que foi? Eu tinha feito um cruzeiro em 2009 com meu pai, foram 7 dias, e eu nunca imaginei que eu entraria num cruzeiro novamente. Bom, medo eu não tenho. Medo é uma coisa muito básica, vamos dizer assim, porque quando você entra lá dentro, você esquece que você está no navio, tanto para o tripulante quanto para o passageiro. Lá dentro é como se fosse uma cidade flutuante, a não ser que você vá para a janela e olhe, poxa, tô vendo o mar, realmente eu tô no mar. Aí sim você dá conta que você está num navio gigantesco navegando pelo oceano. Entendi. Ou seja, então não foi aquele baque, né, para você em de repente estar lá no meio do mar e de repente pensar numa situação de Titanic, de Jack, de Rose, oh meu Deus do céu, e agora? Exatamente. Foi Legal. bem tranquilo em questão a isso. A gente brincava muito em relação ao Titanic, né? Que a gente usava muito de exemplo em qualquer coisa que acontecesse. E em todas essas viagens, houve algum momento assim que você falou, oh meu Deus, aconteceu alguma coisa de errado com o navio que você ficou tenso? Ou nunca ficou sabendo de nada? Teve sim. Foi além do mais no crossing do Brasil para a Europa. Como que foi? Para fazer o crossing de Maceió para Santa Cruz de Tenerife, na Espanha, são 5 dias. Então são 5 dias sem parar navegando, para atravessar o oceano. No terceiro dia, a gente estava literalmente no meio do oceano. Aconteceu uma emergência na casa de máquinas. Uma das turbinas pegou fogo. Isso era 3 e pouca da manhã, eu estava quase indo dormir. Então você imagina o susto. O capitão acionou emergência geral no navio. Então foi aquele desespero, aquela correria, mas não foi nada tão grave e a gente continuou até Tenerife. E os passageiros perceberam? Como que foi a reação? Sim, o alarme foi geral, todo mundo escutou, foi aquela correria no navio. A recepção ficou lotada de passageiros com colete salva-vidas achando que o navio ia afundar e tudo mais. Aí a gente teve que acalmar todo mundo. Enfim, tudo se normalizou por volta das 7 horas da manhã. Nossa, puxa vida. Esse dia foi bem assustador, viu? Do jeito que eu tenho medo de água, essas coisas, eu acho que eu ia ter um ataque cardíaco. Ixi, teve bastante gente que passou mal também. Eu lembro que teve bastante gente no hospital do navio com medo, vomitando. Nossa, foi bem uma coisa assim que eu não vou esquecer mesmo. Foi marcante, né? Bem marcante. E eu vi que você também comentou com a gente que são contratos, né? Como que funciona? A pessoa trabalha naquele contrato, depois ela normalmente renova, ou é uma coisa que eles não te dão essa garantia? Como que funciona quando a pessoa está trabalhando em cruzeiro? Bom, realmente são contratos e variam de 6 a 8 meses. Isso vai muito do próprio tripulante. A companhia ela não obriga, por exemplo, o tripulante finalizou o contrato com 8 meses e ela não obriga o tripulante a voltar. Ele volta se ele quiser ou se ele estiver precisando mesmo. Mas assim que o tripulante for desembarcado, ela já manda uma nova data com porto, por exemplo. Há uma nova data para você embarcar no dia tal em porto tal. Você pode aceitar ou você pode não aceitar.
Ou seja, não há aquele perigo de repente você falar, poxa vida, eu tô com um contrato de 8 meses, mas daqui a 8 meses eu vou estar desempregado. Normalmente você acaba, se você quiser, você pode fazer um novo contrato. Exatamente. Se você quiser, você pode fazer. Se você não quiser, você fica em terra mesmo. Entendi, legal. Normalmente, por exemplo, se você não aceitou e depois existe convites para que você retorne, como que funciona esse meio aí? De repente você fala, eu quero ficar 2 meses descansando ou 6 meses. Como que funciona o mercado? Bom, isso depende muito. Por exemplo, se a companhia estiver precisando muito de uma vaga de alguém para aquela tal posição, ela vai te mandar a data, por exemplo, no máximo 2 meses após que você desembarque. Se você não aceitar, e se depois de um tempo você querer voltar para o navio, você tem que falar diretamente com a sua agência, que ela vai entrar em contato com a companhia para verificar se a companhia irá te aceitar novamente. Então não é uma coisa certa, entendeu? Não é assim tão fácil, né? E existe algum Não. período que você pode adotar como as suas férias, para que você possa realmente descansar? Ou se você aceitar, tem que ser um contrato em cima de outro? É basicamente isso, é um contrato em cima do outro. A gente não pode, por exemplo, eu quero ficar 4 meses de férias. Isso depende muito da companhia. Se a companhia estiver precisando muito, ela vai te dar no máximo 2 meses de descanso. Agora, se tiver tudo ok, se tiver bastante gente para estar embarcando, ela não vai te dar prioridade. Vai dar prioridade para aquela pessoa que estava aguardando antes. Então você pode ficar 2, 3, 4, até 6 meses em casa antes de reembarcar. Ah, legal, isso é interessante saber. E mesmo assim você ainda é um funcionário da companhia. Você só está aguardando. Exatamente, você é a companhia, exatamente. E aí nesse período só que você fica, digamos assim, com o seu salário congelado. A gente recebe tudo que tem para receber antes de desembarcar. No caso, a companhia não te paga as férias. Durante os 8 meses é retirado cerca de 15% do seu salário e funciona como um bônus. Se você completar o seu contrato até o final, esses 15% volta para você. Então vem com esses 15% que foi retirado durante os 8 meses, mais um bônus que a companhia dá. Então esse é o dinheiro das suas férias, um exemplo. Legal, e normalmente ela paga na sua moeda, ela paga em dólar, paga em euro, como que funciona assim? Certo. Pelo fato de existir mais de 75 nacionalidades dentro do navio, a companhia prefere pagar em dólar mesmo. Por mais que você esteja, independente de onde você estiver, a companhia sempre vai te pagar em dólar. Entendi. E assim, conforme a sua função dentro do navio, com certeza tem aí um valor que a pessoa ganha. Quanto mais ou Sim. menos é a média de uma pessoa que ganha para trabalhar em navio, Wellington? Você diz em real ou em dólar? Em dólar, pode ser em dólar. Então, depende muito. Existem milhares de posições lá dentro, viu? É realmente uma coisa impressionante. Varia em torno, acho que o salário mais baixo, que pelo que eu tenho conhecimento, é $545 e o mais alto é 20 mil, 35 mil dólares, que seria só o comandante para ganhar tudo isso. Ou seja, Então, é muito variado mesmo. mas é bem interessante para quem, por exemplo, está fazendo uma língua inglesa e pensar, eu quero trabalhar assim em cruzeiro, e pensar em $530, né? Que se você for pensar hoje numa oportunidade de trabalho dentro aqui do Brasil, para você ganhar esse valor em reais é difícil. Para você conseguir um serviço com esse valor, né? Exceto que você tenha uma experiência ou se você cursou alguma faculdade que te dá a oportunidade de ter um valor, né, X. Mas inicialmente não seria nada fácil, né? Wellington? Wellington? Pessoal, talvez estejamos aqui com um probleminha. Tô vendo aqui que a imagem travou. Wellington, você está me ouvindo? Na posição não vale, mas... Desculpa, Wellington, aqui travou um pouquinho, eu não te ouvi. Ah, tá. Desculpa. Acho que agora tá dando... Tá me ouvindo? Tá dando uma travadinha um pouquinho. Peraí. Parece que voltou agora. Voltou. Onde tinha parado mesmo, que nem eu lembro? Eu tinha mencionado que, no caso, o ganho que a pessoa tem trabalhando em navio também é bem interessante, porque se for comparar com
valores aqui no Brasil, para você chegar a esse patamar em reais, não é nada fácil, né? Exato, realmente é isso mesmo. Geralmente as pessoas que vão trabalhar em navio, principalmente nós brasileiros, a gente vai mais por causa do dinheiro, pelo fato de, poxa, se eu fazer 8 meses desse contrato, eu consigo juntar um dinheiro para pagar uma faculdade, comprar um carro, uma moto, algo assim do tipo. Geralmente é isso que a gente tem na cabeça quando a gente está embarcando. Eu estou trabalhando também, sim, para aprender o inglês, para conhecer lugares novos, conhecer gente nova, viver um pouco da minha vida sozinho e juntar uma grana para quando eu voltar para casa eu poder comprar alguma coisa para alguém ou para mim mesmo, pagar uma faculdade. Geralmente é isso. Legal. É interessante porque é uma boa oportunidade, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, poxa vida, mas eu já estudei 3 anos em inglês e eu ainda não vejo aonde vou aplicar, né? E tá aí um grande exemplo. A gente já teve aí a live falando com a Daniele, que é uma atendente bilíngue. Nós tivemos também aí, no seu caso, você que está falando aí na parte de trabalhar em cruzeiro. Também já demos vários exemplos. Tivemos o Silas, que trabalha em tradução e intérprete, né? Então é legal porque a gente vê que existe um leque enorme que é possível aproveitar e trazer uma vantagem que às vezes as pessoas não percebem a possibilidade que ela tem quando ela aprende a língua inglesa, né? Sim, realmente, verdade. E quais dicas você daria para uma pessoa que está começando o inglês hoje, que pretende trabalhar com o idioma no futuro? O que você poderia nos falar de dica? Olha, para quem realmente quer aprender, não desiste. Por mais que seja difícil no começo, é difícil mesmo. Depois pode ser que fique um pouquinho mais difícil, mas a gente dá um jeito. Se empenhe, estude. Se você puder ter contato com alguém de fora, tanto pelo Facebook quanto pelo WhatsApp, converse, treine tanto a sua escrita quanto a sua fala. Não tenha medo de falar, porque a insegurança atrapalha muito. Eu já sofri isso, já sofri muito isso. Não tenha medo, ninguém vai rir da sua cara se você falar errado. Pelo contrário, eles vão te ajudar e muito, porque eles adoram ajudar pessoas que estão aprendendo a língua. Então, não desiste mesmo. Vai na fé que vai dar certo. E hoje, depois dessa experiência que você já teve trabalhando em cruzeiro, você tem uma outra visão em relação à língua inglesa? Ou você já tinha essa visão de que o inglês realmente ia te trazer essa oportunidade que, de repente, se caso você não tivesse aprendido, você não poderia executar? Olha, a língua inglesa ela é fundamental para quem realmente pensa grande, tá? Porque em qualquer lugar do planeta que você vai, você consegue se comunicar. A gente passou na Rússia, eu não sabia que eles falavam inglês lá, e eles falam inglês. Na Itália, na França, enfim, em qualquer país do planeta que você for, você vai conseguir se comunicar com a língua inglesa. Você vai ter contato com qualquer tipo de pessoa com a língua inglesa. Isso ajuda muito, é muito boa mesmo. Legal, é interessante ouvir isso porque às vezes a pessoa estando aqui aqui no Brasil ou no nosso círculo de amizade, das coisas que nós fazemos, a pessoa não percebe o quão proveitoso pode ser, né? Porque às vezes vem uma informação vaga, e é aquilo que eu sempre falo, né? Que as pessoas costumam orientar, as pessoas orientam de forma correta, mas não orientam com a informação necessária, né? Vai ser bom para quê, né? Tá aí os exemplos, né? Que a pessoa pode atingir e ter uma oportunidade de realizar aí, né? Uhum. E hoje você está nesse período de descanso, é isso, Wellington? Você está em um período... Vamos dizer que sim. Entendi. Vamos dizer que sim. Entendi. E você gostou dessa experiência que você teve até o momento? Você indicaria para que as pessoas fizessem? O que você poderia dizer em relação a isso? Olha, realmente, eu quero voltar de novo, que eu já estou sentindo falta, já tem um tempinho já que eu desembarquei. Sim, quem quer realmente essa vida a bordo, por favor, faça, vá em frente, siga em frente, que você vai gostar muito, você vai aprender muita coisa. Não é fácil, claro, a gente tem que colocar uma coisa na cabeça, a gente está indo para trabalhar, não para passear, por mais que você esteja indo para a Europa ou para qualquer outro lugar do mundo que o navio está lá te esperando. A gente não pode ir iludido porque chega lá dentro, o clima é diferente, é bem diferente do que a gente acha que é realmente, mas é uma experiência incrível, de verdade. Para você mesmo é uma experiência maravilhosa. Com certeza, principalmente em conhecer o mundo, né? E também, Exato. como você falou, uma independência, né?
Porque às vezes o jovem ele ainda não sabe o que é viver sozinho. Alguns moram sozinhos, né? Mas a grande maioria ainda mora com os pais, né? E isso é uma coisa até interessante para saber como que vai ser essa vivência longe dos pais, como que vai ser essa vivência de ser mais, ter mais autonomia, né? São coisas que de repente a pessoa aprendendo a língua inglesa, desejando fazer esse tipo de trabalho, ela pode experimentar também, não é? Porque de repente a pessoa fala, eu vou morar sozinho. Pô, você não sabe como é que é morar sozinho, você não sabe como é que é ficar longe dos seus pais, você não sabe como é que é se virar realmente por sua conta. E aí também é uma oportunidade, não é? Exatamente, a gente aprende literalmente como é viver sozinho. Porque lá dentro, por mais que você tenha amigos, você está sozinho. Você não tem sua mãe por perto, você não tem os seus pais, enfim, seus amigos. Você tem os colegas de trabalho. Mas os seus colegas de trabalho, infelizmente, acaba essa amizade porque eles vão embora. Por exemplo, você entra num mês, tem um colega seu que ele entrou há 5 meses antes de você. Então é uma coisa muito passageira, entendeu? Então literalmente você tá sozinho lá dentro. Então você acaba sendo independente, você vai chorar muito, você vai rir muito, você vai aprender a andar na Rússia de madrugada sozinho. Acontece isso. Legal. E você fez muito amizade com pessoas de outros países? Como que funcionou nesse período aí? Demais, demais. Durante esse tempo que eu fiquei a bordo, eu fiz amizade com, nossa, tantas nacionalidades que nem consigo lembrar todas, mas foram muitas amizades e amizades que eu quero levar pra sempre, porque são pessoas maravilhosas, por mais que, poxa, vai ser bem difícil encontrar com eles de novo, porque a maioria mora toda na Ásia, então não vai ser tão fácil a gente ir até lá. Mas olha, são amizades incríveis, pessoas maravilhosas. Legal, né? São momentos diferentes, né? Que de repente você pode, como você falou, conhecer pessoas que moram do outro lado do mundo, que tem uma mentalidade diferente, uma cultura diferente, que você pode realmente aprender muito com essas pessoas, não é verdade? Exatamente. Muito bem, Wellington. É isso aí. Bom, eu estou dando uma olhadinha aqui. Pessoal que tiver alguma pergunta para mandar aqui para o Wellington, mande nesse WhatsApp que nós temos aqui, tá? Que é o 982753052. Ele pode estar respondendo para vocês aí e trazer aí uma dúvida em questão, alguma coisa que vocês possam pensar para que ele possa responder. Wellington, e você ainda estuda a língua inglesa? Como é que você tem feito aí? Bom, depois que eu finalizei meu curso na escola naquela época, foi em 2012 para 2013, eu não estudei mais a língua inglesa, eu parei mesmo e fui fazer esse trabalho fora e eu acho que eu aprendi bastante por lá mesmo. E você acaba utilizando algum outro meio para você fazer a manutenção da língua? Você costuma estudar de uma forma diferente, de repente através de leitura, de filme? Como que você faz para fazer a manutenção de tudo isso? Certo, essa manutenção que a gente fala, bom, eu tenho as amizades que eu tenho com o pessoal que trabalha no navio, que já trabalhou, eu converso bastante com eles pelo WhatsApp, pelo Facebook, às vezes a gente faz live mesmo, ou conversa pelo FaceTime com o pessoal, então eu vou dizer assim que por mês dá pra fazer essa manutenção umas 25 vezes, hein? Ou seja, o contato que você tem com as outras pessoas faz com que você utilize o idioma, né? Quer dizer, é legal. Exatamente. Porque essa comunicação que a gente tem, as novas amizades, faz com que você pratique sem ser daquela forma chata, né? Porque muitas pessoas falam, não vou estudar inglês porque eu vou ter que ficar lendo livro, ficar ouvindo áudio e o professor pega no pé, etc. Talvez isso vai acontecer, mas só de início. Mas depois, quando você começar a vivenciar, tudo isso vai acabar, né? Você vai ter Com outros certeza. meios para realmente pôr em prática, né? Você se acostuma, às vezes você fica falando inglês sozinho mesmo, você fica pensando alto. Bom, eu tenho mania de falar sozinho. Então, às vezes, para ninguém entender o que eu tô falando em casa, eu fico falando inglês. É bem legal. Legal. E o pessoal normalmente costuma vir te pedir conselhos em relação a isso, ao trabalho, à língua inglesa? Como que funciona? Bastante, viu? Bastante. Principalmente os meus primos pequenos, que eles tem alguns fazendo curso de inglês, eles sempre, me ajuda aqui, Teacher Well, eles me chamam de Teacher Well. Isso. Me ajuda aqui a fazer isso, fazer aquilo.
E aí você acaba ajudando e sendo ainda uma forma de eles, né, se espelhar, né? Porque com certeza algum deles já deve ter falado, quero Exato. trabalhar no navio. Já ouvi muito isso, viu? Principalmente dos pequenininhos. Né? É verdade. E aí nesse caso, quando você está lá dentro, existem algumas regras de conduta em relação a você e o passageiro. Você pode se comunicar com ele normalmente, tem que ser uma comunicação mais restrita. Como que funciona quando você está lá dentro sendo um funcionário? Bom, como um funcionário, literalmente você é um funcionário. Você pode falar o que o passageiro te pergunta. Você tem que tratar ele da melhor forma possível, independente se for o cara mais chato do mundo. Você não pode tratar como um amigo. A empresa quer muito que você trate ele como um passageiro, que ele se sinta da melhor forma possível. Sim, a gente pode ter um contato com o passageiro, a gente pode conversar. Às vezes, quando você está andando pelo navio para fazer alguma coisa, vem algum passageiro te pergunta alguma coisa, você começa a conversar sem problema algum. Só que é claro, a gente não pode se empolgar demais, né? Entendi. Porque às vezes você acaba fazendo amizade, aí você vai conversar com a pessoa e de repente não é aquilo que a empresa deseja, né? Porque, que nem você falou, você é um funcionário, você não é um passageiro, digamos assim, né? Então é um Exatamente, detalhe. a gente não estava por passeio, né? A gente estava por trabalho. Mas acontecia muito de fazer amizade com passageiros. Demais, era uma coisa super comum. E quando a gente saía do navio, quando a gente se encontrava com um passageiro lá fora, aí levava para ir comer no restaurante, levava para conhecer alguma parte da cidade. Isso acontecia muito também. Legal. E nessa comunicação que você fazia com os passageiros, o pessoal percebia que você era um brasileiro? Tinha alguma coisa que você tinha de sotaque, que eles falavam, você é brasileiro? Ou não? Olha, pelo sotaque eu acredito que não, mas no navio a gente usa um name tag no nosso uniforme, onde tem o nosso nome, nosso sobrenome e nosso país de origem. Então aquilo ficava visivelmente. Sim, você é brasileiro, vem aqui que eu quero falar com você. Entendi. E aí quando, por exemplo, tinha alguns brasileiros no navio, eles acabavam falando com você em português ou eles queriam dar uma testada no inglês? Pelo contrário, eles gritavam, poxa, tem um brasileiro a bordo, eu não acredito, e vinha, corria, abraçava, era bem coisa de brasileiro mesmo, viu? Sei, e aí acabava tendo ali uma facilidade de comunicação, porque sabia que... E quando, por exemplo, no caso, né, a pessoa vai se comunicar com alguém a bordo e ela não tem a língua ali que normalmente as pessoas falam, como que costuma ser a comunicação? Peraí, desculpa, Peter, eu não entendi que ele cortou aqui a sua voz. Quando a pessoa ela tá a bordo, mas de repente ela usa uma linguagem que normalmente o pessoal não usa dentro da tripulação ali. Como que funciona a comunicação? Aí vai para aquela famosa linguagem de sinais. Vai fazer de tudo para entender. Mistura tudo que a pessoa sabe, ela vai misturar para a gente conseguir entender. Porque realmente tem passageiros, por exemplo, teve um cruzeiro, eu lembro uma época, de passageiros, eles eram, eu não lembro de que país que era, mas era um país bem lá no norte da Europa. Eles não falavam inglês, não falavam nenhum tipo de língua, só a língua deles. Era bem difícil conseguir a comunicação com eles, entender o que eles queriam. E por aí foi bem difícil mesmo. Mas no final tudo dá certo, né? Ou seja, é improvisando que acaba resolvendo aí a questão, né? Exatamente, né? Tudo no improviso. Muito bem, Wellington. Bom, Wellington, aqui eu acho que eu fiz todas as perguntas necessárias para que o pessoal possa tá sabendo um pouquinho mais a respeito de você, a respeito da sua profissão, das suas dicas. Vou deixar aberto aqui para que as outras pessoas que tiverem alguma dúvida, mandar uma mensagem para nós aqui no WhatsApp ou até mesmo no YouTube. O vídeo vai ficar postado no meu canal, né, no I Speak Teacher Pedro, para que, se você tiver uma dúvida, precisar que o Wellington responda essa dúvida, quiser fazer algum comentário, fique à vontade. De repente sua dúvida não vai ser esclarecida agora, dependendo do momento que você mandar sua pergunta, mas eu tenho certeza que é só a gente se comunicar aqui que eu ou o Wellington vai estar pronto a estar tirando essa dúvida, esclarecendo aí para vocês, né? Isso aí. Quem puder dar uma olhada no Instagram do Peter, ele me segue. Tem o meu Instagram que é well_Dion. Você pode dar uma verificadinha. Pode me chamar lá também que eu respondo todo mundo.
Legal, isso é interessante, porque de repente a pessoa... E também vai ver várias fotos, né? De todo esse período. Também as fotos aí das aventuras aí que a gente teve durante esse tempo aí. Muito bem, isso aí. Eu gostaria de deixar um parabéns para você, porque é o que eu falei. Eu acho que a vida ela é feita de momentos e também de desafios, né? E eu acho legal que você aproveitou o momento que você estava estudando e você aceitou o desafio de utilizar o idioma da língua inglesa para você ter algo na sua vida que com certeza você nunca mais vai esquecer, né? Que foi o momento que você trabalhou com a língua inglesa, o momento que você ficou 8 meses longe de casa, o momento que você percebeu que sim, eu aprendi, sim, eu me comunico com outras pessoas, né? E isso é legal, é interessante, porque é isso que precisa existir dentro de cada pessoa: a vontade de nunca desistir, a vontade de aceitar um desafio, a perseverança de encarar momentos difíceis e continuar, né? Então, não são todos que fazem isso, e você é uma delas que faz. Então, os meus parabéns. Parabéns por tudo que você fez até o momento. Parabéns pelo seu desempenho enquanto você estudava a língua inglesa. Em todos os momentos que você fez o seu melhor para você poder aprender. E eu fico muito feliz quando eu vejo uma pessoa que estudou ter realizado ou estar realizando o sonho. Porque para nós professores, eu acho que é muito legal quando a gente vê um aluno, uma pessoa que sempre acreditou, batalhou, conseguir realizar um sonho, né? E foi o caso que aconteceu com você. Então eu fico muito feliz. Quando eu fiquei sabendo que você ia trabalhar em Cruzeiro, eu fiquei muito feliz. Puxa vida, o Wellington vai trabalhar em Cruzeiro, que legal, agora ele vai usar a língua mesmo, vai sair desse negócio de provinha oral, teste pra cá, verdade, teste pra lá, provinha pra cá, provinha pra lá. Acabou! Chegou o momento de pôr em prática, né? Que eu acho que é a parte mais gostosa. Até mesmo eu falo para os alunos, e também para todos, algumas pessoas elas começam a estudar a língua inglesa e elas acabam parando. Por que elas param? Porque elas não colocaram em mente um plano de ação em onde que ela vai utilizar o idioma, que não foi no seu caso. Você viu a oportunidade e aproveitou. Wellington, tivemos aí mais um probleminha aí com a conexão. Tá me ouvindo? Oi, tá voltando agora de novo. Vamos ver. Voltou. Pode falar. Não, só tenho que te agradecer bastante, viu? Porque você fez parte aí do meu aprendizado e você ajudou bastante. Fiquei muito feliz pelo convite. Muito obrigado mesmo de coração. Eu agradeço também, fique à vontade para interagir, e a qualquer momento que você quiser passar uma dica para o pessoal, você vai ser sempre bem-vindo no meu canal. Eu também tenho a agradecer a você nesse período que nós dividimos momentos juntos, né? Não só você aprendeu, mas eu também pude aprender com você, e agradeço muito a sua participação aqui, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão assistir esse vídeo, muitas pessoas vão poder aproveitar das dicas que você passou pra gente. E aí eu deixo aqui pra você. Obrigado mesmo, foi muito legal. Eu adorei também. E eu vou pedir para que você continue assistindo a nossa live, que agora a gente vai fazer aí a parte da aula, tá? Que hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito aí de vocabulário em relação a restaurante. Na semana passada nós falamos um pouquinho em relação a como que você usa esse vocabulário, e hoje a gente vai falar um pouquinho de food voltado a restaurante também. Então, gostaria que você continuasse assistindo a live junto com a audiência, e se você precisar pode chamar aqui no WhatsApp ou até mesmo no Skype, que a gente faz uma nova conexão até o final da live. Opa, mais uma vez. Hoje a internet está um pouquinho
difícil aqui, né? Ela tá travando um pouquinho. Wellington. Tá me ouvindo? Wellington consegue me ouvir? Aqui às vezes, pessoal, a gente Beleza, sabe. então. É, travou um pouquinho aqui. Vamos ver. Tô com a sua imagem congelada aqui, Wellington, mas eu te ouvi um pouquinho. Ok. Eu consigo escutar. Então, sim. Oi? Agora sim. Agora sim. É isso aí. Então eu agradeço e até a próxima. Se você precisar, é só comunicar aqui com a gente, tá legal? Beleza, brigadão, hein? Até a próxima, gente. Qualquer coisa é só me chamar. Muito obrigado, Wellington. Um grande abraço. Muito obrigado e até mais. Brigadão, tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Então tá aí, ó, um exemplo que vocês tiveram agora mesmo com o Wellington, mostrando para vocês aí mais uma opção de como você vai utilizar a língua inglesa no seu dia a dia para trabalho, para uma experiência, etc. Então eu acho que isso é bem interessante, é muito válido para você que ainda não estuda ou se está estudando a língua inglesa, ter um direcionamento. Tá aí um exemplo, tá? Que vocês possam aproveitar esse exemplo e ter aí mais uma oportunidade aí de direcionamento, tá legal? E como eu estava falando para vocês no início da live e também agora para o Wellington, nós temos um quadro da live que é o quadro que nós falamos a respeito da aula, tá legal, galera? Então toda live você tem uma pequena aula a respeito de um tópico. Na live passada nós falamos a respeito de restaurante, hoje nós vamos finalizar e para que fique uma forma bem homogênea, eu trouxe todo o conteúdo já para vocês hoje aqui, então uma parte da live passada e uma parte já de hoje para a gente finalizar esse tópico a respeito de food and restaurant, tá legal? E com algumas dicas em relação a vocabulário também, tudo bem, pessoal? Então é isso, eu vou colocar agora para vocês a aula. Antes disso, eu gostaria de lembrar, se você quer participar do meu curso gratuito, mande aqui a sua informação no WhatsApp, tá legal? Coloque o seu e-mail e informe que você quer participar do curso gratuito agora da turma de agosto. Então você tem acesso a uma plataforma de ensino, no qual você vai ter as videoaulas para você aprender e também ter uma interação comigo, tá legal? Então não perca essa oportunidade, conheça a nossa plataforma de ensino e comece agora a aprender a língua inglesa com zero custo, ok? Eu não vou fazer nenhuma cobrança, vocês vão ter aí como um presente meu para quem me segue aí no YouTube ou aí pelo Facebook e queira participar das aulas gratuitas, tá legal, pessoal? Vamos então à explicação de hoje, galera. Today I would like to talk about would, and I say that would is Maria verb. Oh, that's it. Let's have some Portuguese to explain why do I call it as a Maria verb. Por que eu falo Maria verb? Gente, pensa comigo. A palavra would é para você transformar o verbo no futuro do pretérito. O que é esse futuro do pretérito? É quando nós usamos o ria na língua portuguesa. Por exemplo, estudar, estudaria. Então, quando você usa a palavra would com study, vira estudaria. Se você usar a palavra would com a palavra like, gostar, vira gostaria. Gostaria, estudaria, Maria. Ah, é por isso que eu chamo de Maria verb. So let's talk about Maria verb. Vamos falar sobre o Maria verb. Como que você utiliza isso? Normally people use would with the verb like. So you would say, I would like, and this means eu gostaria. But of course, we have more options. Let's see. Here we have other verbs. Say, go, study, and buy. And I believe you already know the meaning of these verbs. As you can see here,
you can contract. What's that? You can use it in a short form. So the word would can be used with apostrophe D, and we say, for example, for I'd, right? So instead of saying I would like, you can say I'd like. As the same with these other verbs we have here. I'd say, I'd go, I'd study, and I'd buy, right? So this is how we use it. Still talking about would, we're going to have some tips about going to restaurant and food. And now let's see, I'd like to order. And this means eu gostaria de fazer o meu pedido, okay? So let's see some tips. Today I'm talking about a very important issue. Once a student of mine called Lenita asked me to teach her some tips about going to a restaurant. So I did. And then I thought it would be a very nice issue for this video. So if you wanted to know to have this tip, keep watching this video and let's learn some more English today. People usually like to go out to have some food, and they usually go to restaurants. Talking about restaurants, I'll mention 3 different types of restaurants right now. Let's see. Fine dining, expensive restaurants, you need to make a reservation to go there. And the waiter can't wear casual clothes. Then you have casual dining. In a casual dining, you usually eat at a table. The waiter serves you, but they don't have to wear special clothes. Casual clothes are fine. And fast food restaurants. Informal. So it's McDonald's, Subway, and etc. If you decided to go to a casual dining, when you get to the restaurant, you'll be asked, table for or party of. Let's see the differences. Party of, it's when you are in a group of people all together have an informal gathering. Then you inform how many people you are, saying party of 2, 3, or 4. So it's usually more informal situation. It's not a formal dining you are having. Table for, it's used in a more formal situation, usually when you are receiving people and you want to sit in front of each other. Then you say table for 2, 3, or 4. Very nice. Now it's time to call for the waiter. The best way for doing it is to say, excuse me. The waiter approaches and will hand you the menu. With the menu, you see the appetizers or starters, the main or main course, sides, and desserts. Talking about appetizers or starters, they are usually a small quantity of food that comes first, and then you have that food first before your big food. After here you have the main course, that's your big food, that you can order rice, chicken, etc. Another option you can see here, it's the sides. The sides, it's the extra. And of course, in my opinion, the best part, desserts, that's usually cakes. As I said, the main course is your big food. So you can check the menu and choose your main course. But sometimes what happens, you wanted to include something else. So you can order the side dish or the sides. So if you wanted to order something else to add in your order, so you can say, I'd like to have French fries on the side. And as I said, you can have the desserts. Here we have some example on the picture. Right, so if you already know what you want to eat, so you can say, I'd like to order. The first thing the waiter might ask you is, would you like something to drink? Some people order some water. So the waiter will ask you, tap or bottled? You might be asking yourself now, tap? Yeah, that's it. Different from Brazil. Water that comes from taps is ready to be drunk. And if you order some tap water in a restaurant, you won't be charged for that.
Or you can say bottled, please. And of course you will receive a bottle of water. If you decide to have bottled water, the waiter will ask you, sparkling or still? Sparkling water or carbonated water? And still, that could be said regular water. Choose the one you prefer. Now let's talk about food. Here we have the most common food on the menu. I would like to talk about meat. Some people like to have steak. If you order a steak, you'll be asked, would you like your steak rare, medium, or well done? Here, at this picture, you can see the way the meat is. Sometimes you don't know what to eat, and then you can ask the waiter, what do you recommend? Catch of the day. When you ask the catch of the day, you are usually having a very special of that day, and it's fish. And that catch of the day, it's just on that day. If you go to that restaurant tomorrow or on another day, you can't have that. Or you have the soup of the day. As the name says, the soup of the day is soup. Something very interesting to talk about too, it's the specials. What is the specials? The specials, it's a kind of combination that, for example, if you are in a fast food restaurant, they call it combo. So a special, you can have a combination of food for a lower price. So they offer you the specials, and then you can have the special of the day, or that special that they are offering you. But you can't change anything. And the last thing I'd like to say, it's when you ask the bill or the check. So you can say, I'd like to have the bill. May I have the bill? Should I have the bill? Or even changing the word bill for check. Can I have the check? May I have the check? Should I have the check? Very nice. And just to finish our class, I will teach you one expression that once I posted on my Instagram. By the way, if you really want to learn a new expression every day, follow me on Instagram. So the expression I'm teaching you today, it's to pig out. When you pig out, it's when you overeat. It's when you eat too much. That favorite food that you can't stop eating. Here's an example. Look my sentence. When I go to Raw Dog Burger, I always pig out. So that's it for today, guys. I hope you liked the class. See you next time. Bye-bye. Ah, é isso aí. Então vocês tiveram essa super aula. Agora você já sabe como que você vai utilizar as palavras, como que você vai se comportar em um restaurante, que tipo de restaurante você tem à sua disposição na hora de você fazer as suas refeições, seja no almoço, janta, etc. Você viu que legal? É isso aí, galera. E hoje a live tá maravilhosa. E eu não posso esquecer de dois detalhes super importantes. É o seguinte, galera, como vocês sabem, domingo que vem é dia de live. E também é um dia muito importante, é dia dos pais. Então eu gostaria de homenagear os pais. Eu vou pedir para você que está assistindo esse vídeo agora, esta live, você vai mandar uma foto sua com o seu pai, ou apenas uma foto do seu pai, aqui ó, no WhatsApp, tá legal? E falando assim, este é o meu super pai. Mande para mim que eu vou fazer o quadro Você na Telinha, para que nós possamos homenagear os nossos pais. Não deixe de fazer essa homenagem e também de convidar o seu pai, né, caso seja possível, para que ele assista a live também. Tá legal, pessoal? Então vamos agora a esse momento, o momento da semana, que vai ser o Você na Telinha. A vocês que estão acompanhando a live, nós tivemos há 2 ou 3 lives atrás, eu expliquei para vocês em relação a Family Members. E hoje nós vamos falar um pouquinho de Family Members aqui no Você da Telinha. Vamos lá? Let's see, people! Vamos lá, ok. Olha aí o pessoal participando. Hello. Hello. My name is My name is Daniel.
This is my daughter. É isso aí, esse é o quadro Você na Telinha, porque aqui quem são as pessoas principais, os astros, as estrelas, são vocês. Então, se você quer participar desse quadro também, mande sua foto ou seu vídeo aqui no nosso WhatsApp que eu coloco Você na Telinha com muito prazer, tá legal? E peço que essa semana vocês me enviem aí, então, como eu falei, a homenagem para os pais. E para finalizar, eu gostaria de convidá-los mais uma vez. A você que quer participar do meu curso gratuito, você pode mandar um WhatsApp aqui informando que você quer participar, mandando seu e-mail, deixando já o seu número lá para que eu possa interagir. As vagas são limitadas e estarão abertas até a sexta-feira dessa semana que entra agora. Depois eu vou encerrar e aí você não pode mais fazer parte, apenas no próximo mês, caso eu abra essa possibilidade. Dentro desse curso você vai ter as aulas para que você possa assistir sem nenhum tipo de custo e mais um material especial que não é passado aqui na live, apenas para quem estiver fazendo o curso gratuito. Se interessou? Então mande agora uma mensagem aqui e faça parte dessa turma que eu tenho certeza que você vai adorar. E eu também gostaria de agradecer a você que assistiu essa live e também a você que de repente não assistiu a live ao vivo, mas que vai assistir aqui no meu canal, e dizer um muito obrigado. E caso você tenha alguma dúvida, algum questionamento, deixe aí a sua pergunta no Facebook mesmo ou até mesmo nos comentários do vídeo. Não esquece, se você não é ainda inscrito no canal, se inscreva agora no canal da Speak, tá legal? E não esquece de deixar um curtir e um comentário, tá legal? E se você puder, por favor, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer aí o canal, para que mais pessoas possam receber essa informação e conhecer um pouquinho mais da língua inglesa. Então, vejo vocês durante a semana lá no Instagram. Não esquece de me seguir, teacher_Pedro_. Lembrando que Pedro é com letra minúscula, tá? Tá aqui, ó, o Instagram. Me sigam aqui no Instagram, tá legal, galera? Para você receber as dicas diárias que eu coloco lá, tá legal? E nos vemos durante a semana e nos vídeos no Facebook e no YouTube. Até a próxima and bye bye. Faça. Faça. Faça.